Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é cuidado para não ser enganado. Ser enganado é uma das piores experiências que temos na vida. Mas pior do que ser enganado é ser morto após ser enganado. E foi isso que aconteceu com um profeta de Deus, que ao levar uma mensagem de Deus a um rei, na volta ele foi enganado por um outro profeta e teve sua vida ceifada por um leão. Esta história, um tanto dramática, nos traz ensinos valiosos e eu quero compartilhar com vocês estes ensinos que este texto sagrado nos traz, que está registrado em 1 Reis, capítulo 13, dos versos 1 até o verso 34. Então eu quero que você observe aquilo que está registrado neste capítulo 13 de 1 Reis, para que nós possamos então extrair os ensinos que Deus tem para as nossas vidas. O texto, de acordo com a Nova Versão Internacional de 1 Reis, capítulo 13, diz o seguinte: por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: Ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi, que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isto, apontou para o profeta e ordenou: prendam este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor, seu Deus, e ore por mim para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria, nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou: por onde ele foi embora? E eles lhe mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no seu jumento, e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de um carvalho e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir até a sua casa nem ficar hospedado lá. E também não vou comer nem beber nada aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada
e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Então o velho profeta disse: Eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta e ele gritou para o profeta de Judá, dizendo: O Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição num lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto e o seu corpo não será enterrado na sepultura da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá e este foi embora. No caminho, um leão o encontrou e matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada e o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinha visto. Quando o velho profeta soube que havia acontecido, disse: Aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para os filhos: Ponham a sela no meu jumento. Eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e enterrá-lo. Ele o enterrou na sua própria sepultura. Então ele e os seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: Ó meu irmão, ó meu irmão. Depois do enterro, o velho disse aos filhos: Quando eu morrer, me enterrem nesta sepultura e ponham o meu corpo perto do dele. Porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existem nas cidades da região de Samaria. Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdotes homens de todo tipo a fim de servirem nos altares dos morros. O rei ordenava como sacerdote desses altares qualquer um que queria ser sacerdote. Esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para sua família. Esta é a história, mas antes de falarmos sobre os ensinos que esta história nos traz, vejamos o contexto em que isto aconteceu. Depois da morte de Salomão, dividiu-se o reino unificado de Israel, que havia durado 120 anos, sendo 40 anos sob o reinado de Saul, 40 sobre o reinado de Davi e depois 40 sobre o reinado de Salomão. Então, este reino ele foi dividido. Quando houve a divisão deste reino, 10 tribos formaram o reino do norte, chamado Israel, e 2 tribos, a tribo de Benjamim e Judá, formaram o reino do sul, chamado Judá. O reino do norte, chamado Israel, durou pouco mais de 200 anos, o qual foi destruído pela Síria nos anos 722 a.C. O reino do sul, chamado Judá, foi um pouco além de 300 anos, mas também foi destruído pelo reinado babilônico no período entre 505 a 587 a.C. A separação das 10 tribos veio de Deus e, conforme nos informa o texto bíblico em 1 Reis, capítulo 11, verso 11 e também verso 32,
e também o capítulo 12, verso 15, isso veio como castigo da apostasia de Salomão e também como uma lição para Judá. Eu disse das 10 tribos, mas das 12 tribos, que ficou 10 do lado do norte e as 2 lá do lado do sul. Então Salomão, que teve um reinado glorioso, foi minado por um grande erro que ele cometeu. Este erro foi ele ter se casado com mulheres idólatras, mulheres pagãs. O texto bíblico em 1 Reis capítulo 11, verso 3, diz que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. E o texto também diz que suas mulheres lhe perverteram o coração. Isto aconteceu em sua velhice. Suas mulheres lhe perverteram para seguir outros deuses, e o coração de Salomão deixou de ser perfeito para com o Senhor seu Deus. Como foi, com o coração do seu pai Davi. Salomão, que sob seu reinado havia edificado um suntuoso templo de Deus, ele construiu ao lado para suas mulheres idólatras altares pagãos. A idolatria que Davi com tanto zelo havia combatido foi reinstalada no palácio de Salomão, e esta idolatria influenciou a maioria dos que reinaram após ele, principalmente no reinado da tribo do norte. O rei Jeroboão, que aparece no texto que lemos, antes de se tornar rei, foi um oficial no reinado de Salomão. Jeroboão se insurgiu encabeçando uma revolta contra Salomão para usurpar o seu trono. E ele não conseguindo este intento, Salomão quis matá-lo. E ele então, para salvar a sua vida, ele fugiu para o Egito. Mas quando Salomão morreu, ele voltou e foi o fundador do Reino do Norte, sendo ele o primeiro rei deste reino, que teve início por volta dos anos 931 a.C. Jeroboão foi tremendamente idólatra. Diz a Bíblia que ele mandou construir 2 bezerros de ouro e incutiu na cabeça do povo de Israel, do reinado do norte, que estes bezerros foram os deuses que lhe haviam tirado do Egito. E esta idolatria foi tão perversa que todos os 19 reis do norte seguiram o culto oferecido ao bezerro de ouro instituído por Jeroboão. Foi neste contexto que Deus levantou um profeta de Judá que foi até Betel, onde Jeroboão estava diante do altar oferecendo sacrifício a deuses estranhos, para levantar uma palavra profética contra o rei e contra aquele altar profano. Seguindo a ordem de Deus, o profeta falou assim contra o altar: Ó altar, ó altar! E o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi que se chama Josias em cima de você. Ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Esta será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Notem que este texto de 1 Reis, capítulo 13, no verso 1 começa demonstrando uma ordem de Deus dada a um profeta. E o texto diz no verso 1 que é por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. A ordem de Deus era para que ele profetizasse contra o altar onde o rei de Israel, Jeroboão, estava queimando incenso. E aqui nós temos uma grande lição para a nossa vida, que é a primeira lição deste texto, já que aparece no verso 1. E esta lição que podemos extrair é que Deus dá ordem aos seus. Nunca se esqueça disso. Se você é um servo, uma serva de Deus, se você é um filho, uma filha de Deus, saiba que Deus dá ordem aos seus servos, ele dá ordem a seus filhos.
Na Bíblia encontramos vários versos onde Deus está dizendo, filho meu. Só no livro de Provérbios nós encontramos isso 21 vezes, nesta frase dizendo, filho meu. E na maioria das vezes, Deus está nos chamando a atenção para as coisas que devemos fazer, que Ele quer que nós façamos, e também está chamando a atenção para coisas que Ele não quer que nós façamos. Eu quero que você tenha um momento de reflexão para trazer à memória algumas coisas que Deus lhes disse para você fazer, né? E também daquelas que Deus disse que você não deve fazer. Provavelmente você pode se lembrar de mais de uma coisa que Deus falou para você não fazer e também pode ter se lembrado de algo que Deus lhe disse para fazer. Para você que teve dificuldades em lembrar de algo que Deus disse para você fazer ou para você não fazer, lembre dos 10 mandamentos que está no capítulo 20 do livro de Êxodo, que entre os mandamentos que lá estão, Deus diz, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isto é algo que Deus nos manda fazer. Mas Deus disse sobre coisas que não devemos fazer, como, por exemplo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Neste mesmo capítulo 20 do livro de Êxodo, Deus ainda dá um outro mandamento muito importante que não foi observado e nem seguido por Jeroboão e que infelizmente continua não sendo obedecido por bilhões de pessoas em nossos dias, inclusive no meio cristão. Veja o que Deus disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Vocês entenderam, o que Deus está dizendo nesse texto? O texto é muito claro, ele não deixa nenhuma dúvida. Deus está dizendo, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Eu pergunto, será que tem pessoas que dizem seguir a Deus, que têm imagens de escultura? Será que tem pessoas que se curvam diante delas? Será que há pessoas que na sua imaginação constroem imagem do que está nos céus para serem adoradas por pessoas? Será que há imagens construídas representando pessoas que viveram no passado e que também são veneradas e adoradas? Será que tem? O tema da mensagem de hoje é cuidado para não serem enganados. O povo de Israel foram enganados pelo rei Jeroboão e eles também passaram então a adorar aqueles bezerros de ouro. E não só aquele povo, mas os reis que sucederam Jeroboão. Jeroboão inicialmente se apresentava como homem de Deus, mas ele se tornou um grande idólatra. E ele perverteu os corações do povo de Israel, levando-os à ruína, os quais depois vieram a sofrer castigos terríveis por parte de Deus, ao ponto de se tornarem escravos na Babilônia por 70 anos. Parece inacreditável que um povo que foi abençoado tanto por Deus, que teve na sua história as grandes manifestações de Deus, o Todo-Poderoso a seu favor, e agora eles serem enganados por um rei e terem abandonado ao Deus verdadeiro e passando assim então agora a servirem bezerros de ouro, a servirem o Deus Baal e tantos outros deuses falsos que existiam naquela época.
Que tragédia na vida de um povo escolhido por Deus. Voltando na história narrada no texto bíblico que lemos inicialmente, ali mostra que o profeta de Deus que saiu de Judá e foi até Betel para profetizar contra o altar, onde Jeroboão estava oferecendo sacrifício a deuses falsos, este profeta tinha uma missão difícil, pois o rei poderia lhe matar. Conforme narra o texto que lemos, quando o profeta proferiu as palavras de Deus diante de Jeroboão, ele estendeu a sua mão e mandou prender o profeta para depois lhe dar um fim. Este profeta foi corajoso para cumprir com a ordem de Deus. Aqui esta história nos traz uma segunda lição. Às vezes Deus nos dá uma missão muito importante para exercermos ou executarmos aqui neste mundo, né, que pode ser, por exemplo, uma pregação contra a idolatria, né, uma mensagem contra um pecado de uma forma geral, e tem servos de Deus que se acovardam, tem servos que não dizem a verdade com medo de ser preso ou com medo de ser processado, enquanto multidões estão sendo enganadas, estão sendo conduzidas ao inferno. É o caso, por exemplo, do relacionamento homoafetivo, onde homem se casa com homem, mulheres se casam com mulheres, e nós sabemos muito bem que isso é uma abominação diante dos olhos de Deus e que Deus condena veementemente esta prática. Mas o mundo diz que isto não tem problemas. Daí criam leis para processar pessoas que queiram criticar este tipo de pecado. Com medo, muitos estão calados e nada falam contra este mal que está tomando conta do mundo. E não pregam também contra outros tipos de pecado, como, por exemplo, a idolatria. O profeta de Judá não teve medo. Ele foi e pregou contra o altar pagão. Ele pregou contra aquela prática idólatra. E quando o rei levantou a mão ordenando para que ele fosse preso, Deus interviu e paralisou o braço do rei, conforme nós vimos nas Sagradas Escrituras. E não foi só isso. Deus despedaçou o altar onde ele estava oferecendo sacrifícios e as cinzas se espalharam pelo chão. Não podemos nos acovardarmos diante das ameaças. Temos de cumprir com a ordem de Deus. Temos de fazer o que ele nos mandou fazer. E foi isso que o profeta de Judá fez. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. O rei se levantou contra ele, mas Deus paralisou o braço do rei e o rei teve que se humilhar diante do profeta de Deus e pedir para que ele rogasse a Deus em seu favor para que ele tivesse os movimentos do seu braço restabelecido. A Bíblia diz que o profeta orou a Deus e Deus restaurou o braço do rei. Meus amados irmãos e minhas irmãs, depois de vencermos uma batalha, temos de ficarmos atentos para não cairmos em ciladas. O rei, sendo curado, convidou o profeta para um banquete em seu palácio, com a proposta de recompensá-lo também com presentes. Mas o profeta havia recebido ordens de Deus que não deveria comer naquele lugar e que nem deveria voltar pelo mesmo caminho. Então o profeta recusou a proposta do rei e disse: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Esta foi uma atitude digna de um servo de Deus. Ele escolheu obedecer a Deus. Até aqui, este profeta de Judá estava indo muito bem. Mas este profeta de Judá teve uma outra prova pela frente. Ele foi abordado por um outro profeta idoso que o convidou também para ir comer em sua casa. O profeta de Judá, lembrando das ordens que Deus havia lhe dado para não comer naquele lugar, ele então recusou a proposta do profeta velho e disse que não iria comer na casa dele. Mas o profeta velho insistiu com ele e disse: eu também sou profeta, e o anjo do Senhor mandou eu dizer que é para você vir comigo e comer em minha casa.
isso era tudo o que ele esperava ouvir. Fazia já um grande tempo que ele estava sem comer, porque notem que ele sai da sua terra, ele vai até Betel e não era para ele comer naquele lugar. Ele gasta um tempo ali para poder levar aquela palavra para o rei e também profetizar contra aquele altar. Eu imagino que ele estava exausto, ele estava com fome, e ele estava parado ali então em um lugar, talvez cansado, e quando ele recebe essa proposta de que era para ele ir comer por ordem de Deus e uma mensagem levada através de um anjo, ele então pode ter pensado, isto foi uma grande bênção que Deus me concedeu. E ele então aceita aquele convite do velho profeta e ele vai para a casa dele ali para ter a refeição juntamente com ele. Mas acontece que esta era uma profecia falsa, não era uma palavra vinda de Deus, e o profeta de Judá, acreditando nesta falsa profecia, ele acabou sendo enganado. Este engano, do qual ele foi vítima, lhe custou a sua própria vida. Diz a Bíblia de que enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta e ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição num lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto e o seu corpo não será enterrado na sepultura da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá e este foi embora. No caminho, diz a Bíblia, um leão o encontrou e matou. E o corpo do profeta ficou ali jogado na estrada e o leão, ele não acabou com o jumento. Então estava ali também o jumento parado ao lado do corpo deste profeta. Alguns homens que passaram por aquele lugar viram o corpo jogado no caminho e viram ali também o leão ao lado. Então foram a Betel e contaram o que tinha visto ali aquele profeta velho. Quando o velho profeta soube que havia acontecido, ele disse: aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor, e foi por isso que o Senhor mandou o leão para que o atacasse e o matasse. E então, esse profeta, diante desta situação trágica que aconteceu com aquele outro profeta que ele havia convidado para comer na sua casa, ele então pede para que levassem o corpo deste profeta para que ele pudesse então ali chorar com seus filhos e depois sepultar na sua sepultura, conforme nós vimos lá no texto. Então notem que este acontecimento foi decorrente de um grande engano em que aquele profeta de Judá foi vítima. E isto nos traz uma enorme lição, que pessoas que seguem a Deus também elas podem ser enganadas. Daí Jesus alerta quanto a isso, está registrado em Mateus capítulo 24, verso 4, onde Jesus diz para os seus discípulos: cuidado que ninguém vos engane. E ainda neste capítulo 24 de Mateus, verso 11, Jesus disse: numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Meus amados, minhas amadas, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os líderes que se vestem de ovelhas, mas que são lobos devoradores. Cuidado com aqueles que pervertem a sã doutrina da palavra de Deus. Às vezes cuidamos tanto para não seguirmos o conselho de pessoas visivelmente ímpias, mas podemos ser enganados por pessoas que, em nome de Deus, nos sugerem práticas que Deus reprova. Há cristãos dizendo que a Bíblia está ultrapassada e que precisa sofrer mudanças para se adaptar à nova realidade do mundo. Cuidado, cuidado, cuidado para não ser enganado. Que Deus nos proteja deste mal. Oremos. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço, meu Deus, por este tempo que o Senhor me permitiu de estar aqui trazendo esta palavra a todas estas pessoas que me ouvem. O Senhor, ó Deus, conhece o coração de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, aquilo que as pessoas têm seguido. O Senhor sabe aquilo, ó Deus, que elas têm
crido, ou naquilo que elas têm crido, que têm depositado a sua fé. Ó Deus de poder, quanto àqueles que estão sendo enganados, ó Deus, que tiveram as suas mentes pervertidas e que estão seguindo o caminho errado, ou que estejam, ó Deus, adorando imagem de esculturas, ídolos que o Senhor condena na Tua palavra, que estas pessoas possam voltar-se para o Senhor e ouvir a Tua voz, e não a voz, ó Deus, daquele que vem para enganar. Meu Deus, coloque as Tuas mãos, Pai, ajude estas pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas sejam abençoadas pelo Senhor. Porque nós temos, ó Pai, a informação na Tua palavra, que o mundo vai passar, ó Deus, a terra vai passar, mas as Tuas palavras jamais passarão. Que as pessoas possam crer plenamente na Tua palavra e assim, ó Deus, serem livres de todo engano que é semeado nesta terra possuída pelo mal. Eu peço, ó Pai, nesta hora, que o Senhor ajude aquelas pessoas que foram tocadas pela Tua palavra e que possuem, ó Deus, ídolos, imagens de escultura na casa, que elas possam se desfazer destes males e assim, então, ó Deus, entrar na linha, no caminho que é apontado pelo Senhor, alinhar o coração com aquilo que é a Tua vontade. Eu peço a Deus que o Senhor faça assim, ajude essas pessoas que querem ter uma mudança de vida. Eu peço ainda nesta hora que o Senhor venha abençoar os Teus filhos no pão de cada dia, no salário. Dai a eles, ó Deus, abundância no ganho, na renda, ó Deus, naquilo que eles têm para suprimento da sua vida, da sua família. Multiplique as bênçãos materiais e espirituais. E dai, ó Deus, também a cura divina quanto àqueles que estão enfermos. Eu repreendo, doença, saia deste corpo e vá embora, para nunca mais voltar. Meu Deus, garanta a cura e abençoe estas vidas e que elas glorifiquem ao Senhor e ao Teu Filho Jesus Cristo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Foi um prazer passar esse tempo aqui com você. E eu peço para você que não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva, porque assim você vai estar somando ao nosso canal com as pessoas que já estão, e o canal sendo mais forte, o YouTube vai divulgar mais mensagens, mais pessoas serão abençoadas. E você também pode multiplicar mandando esta mensagem para os seus amigos. Então que Deus abençoe ricamente a sua vida, toda a sua família. Até em breve, se Deus assim quiser. Um grande abraço a todos e a todas.